Gildo, boa tarde e bem-vindo ao Tarde da Juventude. Boa tarde, obrigado mais uma vez pelo convite. Fiquei surpreso quando a Joelma convidou-me, porque no início do ano eu decidi fazer um retiro criativo de um ano, mas no decorrer da caminhada muita gente gostava do meu trabalho, começou a aparecer assim, nunca mais postaste, gostei, comecei a criar porque tu criavas e não sei o quê, e decidi lançar alguns trabalhos. E nessa vertente comecei a receber umas mensagens boas e uma delas foi da Joelma. Fiquei muito feliz realmente, que eu já acompanhava o teu trabalho há muito tempo, principalmente depois da passagem do Gildo aqui para o programa Bom Apetite. Gildo, quando falamos em narrativa, do que estamos realmente a falar e por que razão as histórias exercem tanta influência sobre as pessoas, mesmo quando são apresentadas como entretenimento? Assim, eu falo sempre que o vídeo, a fotografia, o design é um fim. Existe um início e um meio. E as histórias são isso. Muitas das histórias, no final, viram imagens ou filmagens. Imagina, num dia normal, em 75, proclamou-se a independência. Hoje nós vivemos essa história. Nós não teve nessa fase, mas ouvimos, né? Porque foi uma história que nos passaram nossos mais velhos. Então a história molda as coisas. Tanto no lado positivo, tanto no lado negativo, e tanto também que é positivo, né? Para a construção de uma nova narrativa. Imagina, há anos atrás, muitos de nós, Angola era só Luanda. Mas, graças a Deus, com trabalhos bons, como do GC Artes, nós estamos a descobrir uma Angola muito bonita. Muitas outras cidades em Angola estão a ter outros fluxos, porque conhecemos um outro lado. E tocando nesse ponto, de que forma é que as narrativas, nesse caso as novas narrativas, contribuem para a formação da opinião pública? Assim, é aquilo que eu disse. Primeiro nós temos que ter um fim do porquê que nós queremos resolver um determinado problema. Imagina, se publicidade. Muitas das vezes eu recebo projetos, principalmente imagina quando eu estava no banco, em que nós temos um produto e nós temos que levar para as massas consumirem. Primeiro tu tens que entender como é que a massa percebe antes de comunicar. E não é só chegar, temos um exemplo, né? Temos os TPAs a custo zero e está ali. Onde é que estão essas pessoas? Muitas delas estão na praça. Então tu tens que criar uma narrativa, por mais que o produto seja o TPA, mas consigas com que as pessoas percebam, não? Se eu usar o TPA, corro o risco de não ser mais assaltado, corro o risco de não andar, até o risco não. Consigo evitar não ser assaltado, consigo evitar a não andar com dinheiro em mão. Tá vendo? E várias vertentes, imagina, tem uma coisa que eu tinha conhecido muita gente que está a conhecer Angola pela primeira vez, e muitas dessas pessoas tinham a percepção que a África é um único país, ou que Angola sempre foi o país da guerra. Mas com a narrativa que está a ser implementada agora, e um bom trabalho que o Ministério do Turismo tem feito também isso, e com outros pioneiros, né, que eu já citei aqui, como o GC, entre outros, estamos conseguindo comunicar uma nova Angola. Uma nova Angola tipo próspera, que Angola não é só o problema que muita gente conhece, temos também animais, temos também safari cá dentro. Tudo bem que não é como muita gente gostaria que fosse, mas é um trabalho que tem que ser feito, não vai ser do dia para a noite. E enquanto escritor e também criador de conteúdos audiovisuais, como é que observas a relação de storytelling, influência social e principalmente a mudança de comportamento? Primeiro, no mundo da escrita sou bem miúdo, porque eu comecei a escrever porque, aquilo que eu disse, as filmagens são um fim. E para tu teres uma boa publicidade, tu tens que escrever bem a história, não importa o que vais fazer. Então, eu tinha uma inspiração com alguém que me inspira muito, que é a Neca Júlia, e ela escreve. Os vídeos dela primeiro são escritos, depois ela transforma em vídeos e imagens. E eu gostei disso. Então, molda muito, porque às vezes eu decidi recentemente, muito de nós criativos somos chamados de irresponsáveis, desorganizados, mas muito de nós sofre por essas pressões.
é cliente que não paga tempo, é cliente que exige coisas na hora. Então decidi escrever um conteúdo que falasse sobre esse burnout e que se falasse o quão bom é ter retiro criativo. Normalmente nas igrejas nós, quando estamos um tempo sem muita comunhão com Cristo, as igrejas têm aqueles programas de retiro criativo, onde esqueces tudo, os telefones, não sei o quê. O foco é só oração, a leitura da Bíblia. Então, primeiro eu fiz, que era estar distante das mídias sociais, porque nós consumimos muita referência, consumimos muita coisa, pessoas que estão a criar muito melhor do que tu, e tu às vezes não percebes que isso leva tempo para chegares lá. E eu falei sobre isso, às vezes o importante é nós nos desligarmos de tudo e viver experiências novas fora das mídias sociais. Yeah. E falando sobre redes sociais, elas democratizaram a produção de narrativas. Consideras que as redes sociais fortaleceram ou fragilizaram o debate público? Fortaleceram muito também, mas é como tudo. Eu aprendi uma vez numa aula de marketing o seguinte: toda qualquer inovação tem o lado bom e o lado ruim, percebes? O lado bom, muitas das vezes nós ficamos informados de informações a partir de notícias, né? Muitas das vezes nós temos informações. Imagina, vais sair da tua casa para o trabalho, mas tu vives por Talatona. Através de uma publicação, mensagem nos grupos, tu consegues ter uma informação que naquela rua aí tem um incidente. É melhor tu mudares a rota até. E várias outras informações. Mas também nós temos o lado ruim. Eu posso criar uma narrativa da Joelma que não é verdade. Mas vamos supor aqui. Tenho imagens da Joelma, eu com prompt consigo te colocar num local que não estás a fazer coisas que não estavas a fazer. E é sobre essa questão que eu queria falar agora. Como é que nós podemos distinguir uma narrativa que procura informar de uma narrativa que pretende manipular, especialmente nesse contexto em que vivemos totalmente marcado pela desinformação e também pelas fake news? Assim, isso é um trabalho de consciencialização e é um trabalho também que envolve outros meios, né? Outros aparelhos, tipo o Estado, o Ministério da Comunicação, porque desinformação sempre vão existir. Mesmo no tempo dos jornais isso aconteceu, nas eras da rádio, nas eras das televisões, e a internet não vai fugir disso, porque as inovações é praticamente o que já se fez no passado. Hoje muita gente considera o YouTube como a antiga televisão, o podcast a antiga rádio. Então os padrões e os malandros sempre vão existir, sempre vão dar uma forma de driblar as coisas. Então nós temos que ter consciencialização sempre, tem que ter meios a educar as pessoas sobre o lado bom e o lado ruim, e o pessoal tem que começar a balançar. Por isso que uma das coisas que as redes sociais fazem muito, sabendo que hoje em dia já temos as verificações nas páginas, mas antigamente era as páginas verificadas. Se a Joelma tem uma página verificada, sei que essa página é oficial. Uhum. Yeah. E há pouco tempo tu falaste que muitas pessoas ainda têm a ideia de que as pessoas que trabalham com audiovisual e tudo mais são um pouco desorganizadas e responsáveis. Então, quais são os riscos quando uma única narrativa domina o espaço público e limita a diversidade de outras perspectivas? Desculpa, não percebi bem. Qual é o risco? Qual é o risco que existe quando uma única narrativa domina a sociedade de certa forma? Não sei se percebi bem, mas quando nós temos uma única narrativa a dominar a sociedade, depende também de que assunto está a se tratar. Uhum. Imagina, se for um assunto que é benéfico para todo mundo, eu acho que não vejo o lado ruim. Mas se nós temos uma narrativa, por exemplo, uma narrativa que os angolanos chegam sempre atrasados, acho que para nós não é uma boa coisa, né? Temos que rever isso, temos que mudar. Os angolanos, quando chegam no trabalho, não dão de si. Isso não é uma boa coisa, isso tem que se mudar, porque não é uma narrativa boa. Imagina, se temos pessoas a investir em nós, né, o trabalho que está a se fazer no Ministério do Turismo sobre a apresentação do nosso país, acho que é importante narrativas como essa ou mudamos, né, com aquilo que eu disse, com campanha de sensibilização e educação, e mudamos isso. Acreditas que o cinema, a fotografia e a própria literatura ainda têm a capacidade para transformar mentalidades numa era dominada por conteúdos rápidos e da própria internet? Sim. Ainda tem pessoas muito profundas. Tem pessoas que não
não são consumidoras de conteúdo rasos. E esse tipo de pessoas sempre vão existir, porque assim, uma sociedade é feita de vários padrões, de várias pessoas que formam uma única. Então, por exemplo, eu sou alguém que gosto muito de... Eu gosto de ler, mas não gosto de ler muitos livros. Tipo, num ano eu gosto de ler tipo 6 livros, mas eu vou conseguir explicar esse livro que eu estou a ler para ti, os 6 livros. Imagina, tem pessoas que leem num ano 30 livros, eu acho fixe. Por exemplo, eu nesse momento estou a ler Sêneca, porque acho que Sêneca tem uma vertente muito... Por causa do fluxo do trabalho que eu tenho, e sou exposto com muita coisa que às vezes, querendo ou não, nós somos jovens, nós somos... queremos mais. Por exemplo, na minha área eu conheço pessoas que são excelentes, e eu fico, uau, como é que essa pessoa consegue fazer isso? Mas às vezes essa pessoa já treinou mais noite do que tu, e tu só treinaste mais 100, ele já treinou 1000 noites. Se calhar ele tem mais tempo do que tu ainda trabalhas, ele não, ele só o tempo dele livre e não é só fazer aquilo. E Sêneca tem essa vertente de te mostrar que as coisas não estão no nosso controle. Né? As coisas levam, o aperfeiçoamento de caráter também leva tempo, e é por isso que eu gosto. Mas há quem gosta, imagina, ler algo, não seja tipo um romance, uma outra coisa. Eu acho que depende muito para incentivar a leitura, tem que fazer o que se faz muito fora. Não é só tema profundo. Se tu gostas de cinema, lê cinema. Gosta de fofoca, lê uma revista. O hábito vai criando-se, né? Yeah. Tu falaste como é que tu começaste a desenvolver o hábito pela escrita, justamente para a grande diferença que tu tens. E para o audiovisual, como é que tu entras para o audiovisual? Eu falo sempre que o audiovisual me escolheu. Eu na altura era blogger, trabalhava com um amigo, por acaso também incentivou-me a entrar, que é o Balala Agostinho. Fomos entrevistar o DJ Mix e na altura ele disse que eu tinha talento para o fazer, mas só que eu não fazia. Tipo, era bom de idealizar as coisas, mas só que não metia a mão na massa. E no Covid, um tio oferece-me $50. Eu comprei todo o curso na altura o curso estava muito barato de audiovisual e outras coisas. Comprei e comecei a fazer. Depois de uns 3 meses, tive uma amiga que era youtuber fora. E ela pagou-me, na altura, equivalente a 20 ou 30 mil kwanzas por 3 vídeos. Eu fiquei tipo, como é que eu digo? Um dia esses trabalhos pagaram-me esse valor. Aquilo mudou a minha cabeça. Então fazia assim, fazia esporadicamente. Chegou uma fase que eu estava a terminar a universidade, pós-Covid. Eu desisto na altura. Fazia, não tinha pretensão. E recebo uma ligação de um projeto de uma marca grande que queria trabalhar comigo. E disse um valor que na altura para mim eu não cheguei a pensar. Disse, como assim? Só ligar a câmera e fazer essas coisas. Ao passar do tempo comecei a, por causa dessa marca, pegar outras marcas, e quando eu me vi estava a reunir com pessoas e não percebi como. Explicar tipo, então, em forma de roadmap não consigo te explicar. Só sei que já estava numa sala de reunião à espera o que é que eu vou falar sobre a campanha que vamos fazer. Aquilo mudou para mim. Preciso de ter a feira, tu não vais tirar mais de uma semana, porque nós temos trabalhos para fazer. Preciso não vir amanhã, olha, amanhã vais te escolher outro dia. E depois, mas o que impactou mais para mim nesse processo é quando tens pessoas que, por ter começaram a fazer também esse trabalho, e hoje vivem disso também. E como é que tu avalias atualmente o mercado do audiovisual aqui em Angola, principalmente quando falamos de jovens, não é? Assim, nós temos pessoas extremamente criativas, mas eu acho que o grande problema aqui em Angola são 2 coisas, e eu não vou estar isento disso, não sei se é a palavra certa, que é focar também no conhecimento teórico e focar na disciplina das entregas. Assim, nós cá fazemos muita boa coisa, mas não entendemos porque que nós fizemos essas coisas. Porque às vezes vais querer a mesma coisa, mas só deu certo naquele ambiente. Porque tu não entendeste a essência do porquê que tens de fazer aquilo. E isso é conhecimento teórico. Eu às vezes quando me perguntam sempre como é que consegues fazer umas imagens do género. Eu pergunto, se tu entende o que é a regra dos terços, o que é composição? Isso não é técnica, tipo de pegar a câmera, isso é visual, tu tens que perceber como é que funciona. Então sinto muito que nós somos bons técnicos, mas às vezes não percebemos o que se faz. E para quem realmente é criador de conteúdos, qual é a recomendação que tu deixas para essas pessoas sobre a responsabilidade de contar histórias que impactam a sociedade de verdade? Assim, eu falo sempre, as pessoas que estão a criar conteúdo, especialmente as pessoas que estão a começar,
tem que entender que nós estamos... Tem que perceber o seguinte, e todo mundo passa por isso no início. Tu não vais conseguir criar uma história do zero. No princípio, tu não tens dotes ou capacidade para tal. A coisa mais fácil é modelar. Tem uma frase muito antiga que é a roda já foi inventada. Então, se tens alguém que tem tem um modelo ou tem um tipo de conteúdo que tu gostas de fazer, tu modelas, podes mudar o tema. Modelar não é copiar. Não, eu gosto de... Aqui a Joelma, eu sou da área da comunicação, mas eu gosto da fulana que fala sobre, por exemplo, uma advogada. Então, tu modelas, às vezes, um tema dela e levas para todo mundo. Não é? Porque a câmera sempre vai estar parada, vais pôr uma luz de lado, mas agora o conteúdo, o tema, assim, desenvolves aquilo. Problema, né? Todo mundo agora, com o telefone, com uma câmera, cria conteúdos para a internet e às vezes você sente que a pessoa está bom, só está a falar sobre o assunto, tem o lado que tu disseste, que às vezes ela não entende porque está a falar sobre isso, e o outro lado também, ela só tem o conhecimento, mas a prática, verdadeiramente, a pessoa não tem, então ela está a vender algo que ela própria também não viveu. Recentemente surgiu aí uma polêmica entre uma das pessoas que foram para o Angoti. E tem jovens que criam conteúdos e, ao mesmo tempo, né, foram conhecidos por uma outra pessoa lá e começaram a dizer, né, seria até errado, tens de mudar isso, tens de ajustar isso. Depois alguém disse, tá bom, essas pessoas que estão a dizer que tens de mudar os teus coisas, as tuas ideias, o que é que ela já conquistou? O que é que essa pessoa tem para tentar mudar tudo aquilo que você tem na tua cabeça? Então, acho que os criadores de conteúdos, ditos influencers ou referências numa outra área, num outro setor, tem um impacto tão direto na mente das pessoas que às vezes não têm noção e só fazem as coisas por fazer. Sim. Tem alguma coisa que queiras partilhar referente a isso? Ou... Assim, nós temos que perceber uma coisa, quando estás a começar, tu não vais começar pronto. E as pessoas têm que perceber que é uma coisa que nós não temos, eu falei sobre disciplina. Às vezes tu tens que modelar o que tu queres fazer, mas também tens que organizar isso em bullet point de cada coisa que tens que fazer. Por exemplo, eu e o Josué, né, ele não está aqui, mas está aqui presente conosco, né? Às vezes temos aquele trabalho que aparece da última da hora. E por mais que apareça na última da hora, nós temos que ter uma organização, um briefing pronto. Porque às vezes o cliente também não percebe muito do nosso universo. Então nós temos que nos desenrolar. Porque nós temos, pelo menos eu e ele, que nós não precisamos que um cliente nos pague bem no tipo um único trabalho para voltar daqui a 6 meses. Nós queremos clientes recorrentes. Imagina, se o cliente pode nos pagar 500 mil pounds ou 1 milhão no único trabalho, ele pode nos pagar 1 milhão em 3 meses. Nós temos saldo recorrente. Porque assim permite que eu tenha mais tempo para investir nas minhas coisas e ele também tem mais tempo para investir nas suas coisas. Porque afinal o dinheiro está para... Muito de nós trabalha porque tem que pagar contas. Às vezes tens que meter o teu sonho de lado porque tens que pagar conta. Então, se tu consegues adiar esse tempo e esse espaço, facilita muito. Queres deixar beijos e abraços ou deixar uma recomendação para quem te ouve possivelmente também quer entrar para o audiovisual? Essa é a melhor fase para entrar no audiovisual, porque o audiovisual é o novo petróleo da nossa geração. Essa é a melhor fase. Se antigamente o petróleo foi depois da independência, não sei o que, da Angola, todo mundo quis fazer engenharia de petróleo. Hoje em dia, quem se disciplinar em um ano consegue estar muito distante mesmo. Nós temos uma comunidade que é a Luanda Photowalking. É uma comunidade sem fins lucrativos, em que nós nos encontramos, aprendemos um com os outros, porque todo mundo tem a aprender, trocamos várias ideias, nós mostramos várias dúvidas entre os outros na comunidade. Tem essa comunidade no WhatsApp também. Algumas vezes nós damos eventos. Tem momentos que nós saímos com base na organização para Luanda Photowalk, que saímos para caminhar e fotografar a cidade, não sei o quê. O nome Luanda Photowalk foi porque o início, mas abrange todas as províncias de Angola. E para quem quiser fazer parte disso, entra em contato contigo? Como é que tem algum número específico que a pessoa pode ligar também? Pode entrar em contato comigo, com Josué, com Léo. Boa parte dos criativos fazem parte da comunidade, é só mandar uma mensagem e depois adicionamos no grupo.